Não é de hoje que a militância bolsonarista vem se estranhando entre si. Aliás, muitos deles se tornaram críticos da gestão do atual presidente, como é o caso da deputada federal Joyce Hasselmann, que foi líder do governo no Congresso por 8 meses. A gente está vendo uma escalada da insanidade do homem que ocupa a presidência da República. Nós estamos sendo presididos por alguém completamente louco, insano. O poder deixou o presidente Bolsonaro louco. Pelo mesmo caminho, o deputado federal Alexandre Frota também pulou do barco e se tornou um dos principais opositores de Bolsonaro. Na semana passada eu fui surpreendido porque o presidente Jair Bolsonaro disse que não me conhecia. Dá para entender, afinal ele não sabe aonde está o Queiroz, ele não sabe que quem comandou a tal da rachadinha, ele não sabe que a terra é redonda, ele não sabe que tem desmatamento, ele não sabe que tem aquecimento global, ele não sabe que existe fome no Brasil. Quadros do Movimento Brasil Livre também se descolaram de Bolsonaro ao longo dos anos de governo. É o caso do deputado federal Kim Kataguiri. Realmente, ser ladrão, ser desonesto, isso a gente não esperava. Isso a gente não tinha notícia de desvio de dinheiro público por parte de Jair Bolsonaro, que é o que está se demonstrando agora com diversos. O escândalo da rachadinha é um que sequer aconteceu sob o governo dele, mas dentro do governo já tem vários outros escândalos em curso. E do deputado estadual Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei. Apoiamos o Bolsonaro e nos arrependemos. Inclusive, eu tenho a humildade de vir aqui e pedir desculpas a todo mundo que botou fé no Bolsonaro por minha causa. Peço desculpas por isso, porque esse senhor não merece sequer um aperto de mão, que dirá o voto de tantos brasileiros que, sim, influenciados por nós, votaram no Bolsonaro. Paulo Marinho, suplente de Flávio Bolsonaro no Senado, foi outro que rompeu com Bolsonaro em 2020. O empresário foi um dos nomes fortes da campanha do presidente em 2018, ao ceder sua mansão no bairro do Jardim Botânico, no Rio, para as reuniões de planejamento. Sabe qual é a diferença entre nós, capitão? É que eu eduquei os meus filhos para serem honestos, pessoas do bem e para não temerem os poderosos como você. Essa é a nossa diferença. Aliás, capitão, para de repetir essa ladainha de que eu quero o mandato do seu filho, Flávio Bolsonaro. Quem quer o mandato do Flávio é o Ministério Público, capitão, não sou eu. Agora, por causa das falhas de gestão no enfrentamento da Covid-19 e dos resultados ruins apresentados nas pesquisas de opinião pública sobre a aprovação do governo... É o pior momento do governo de Jair Bolsonaro, segundo pesquisa da Genial Quaest. A reprovação subiu de 45% para 56% entre julho e novembro deste ano. E a aprovação caiu de 26% para 19%. Além disso, 69% dos entrevistados afirmaram que Bolsonaro não merece ser reeleito. E também das projeções em relação ao cenário eleitoral para este ano. O ex-presidente Lula teria 46% das intenções de voto, seguido de Jair Bolsonaro com 23%, o ex-juiz Sérgio Moro com 10%, Ciro Gomes vem a seguir com 5%, depois o governador de São Paulo, João Dória, com 2%, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem 1%, mesmo número de Luiz Felipe Dávila, do Partido Novo. O clima começou a pesar entre o núcleo considerado mais radical do bolsonarismo. No mês passado, foi a vez daquele que é chamado de guru, Olavo de Carvalho, dividir opiniões entre os apoiadores do governo. Em uma live no YouTube, o astrólogo afirmou que o presidente Jair Bolsonaro o usou como um poster boy com o objetivo de se promover e se eleger. A minha influência sobre o Bolsonaro é zero. Ele me usou como poster boy. Usou para se promover e se eleger. Depois disso, não só esqueceu tudo o que eu dizia, mas até os meus amigos que estavam no governo tirou. Mas não parou por aí. Olavo de Carvalho afirmou que a briga visando o pleito de 2022 está perdida. O Brasil vai se dar muito mal, gente. Não venham com esperanças tolas, porque
a briga já está perdida. Existe chance de fazer voltar? Bom, existe uma chance remota. Vamos ver se o Bolsonaro acordar. Mas eu não sei como fazê-lo acordar. Quem também participava dessa live é outro expoente do bolsonarismo, que tem sido atacado por parte da militância do presidente, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Presidente, posso fazer o pedido? Um bracinho? Confio no senhor, presidente. Inconformado com a escolha de Bolsonaro pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, para disputar o governo de São Paulo, Weintraub, que era postulante à vaga, passou a dirigir críticas ao governo federal em seu Twitter. As postagens lhe renderam discussões com apoiadores do presidente e com políticos da base de Bolsonaro, como a deputada estadual Janaína Pascoal. Abraham, li que você disse ser meu adversário e de Tarcísio. O que é isso, companheiro? Bora reunir todos na mesma sigla. Tarcísio governador, Ângela Gandra vice, Janaína senadora, Abraham líder de uma super bancada de federais e Arthur de estaduais. Primeiro, não sou seu companheiro. Aliás, isso é termo da esquerda. Quando era de seu interesse, você descobriu meu telefone e me ligou. Não fui eu que te procurei. Agora tuita sobre sua decisão querendo se impor. Achei sua postura muito falsa e interesseira. Sobrou até para Luciano Hang, que é visto como um dos principais apoiadores de Jair Bolsonaro. Em suas redes sociais, o empresário publicou um elogio ao ex-juiz Sérgio Moro, ao colocar um vídeo em que o ex-ministro se defende de acusações feitas pelo ex-presidente Lula à Lava Jato. O que o Luciano Hang, o empresário, ele colocou nas redes sociais? Uma postagem dizendo que a Lava Jato teria mostrado a corrupção que foi instalada no país durante os governos petistas e elogiou o ex-ministro Sérgio Moro, que é pré-candidato à presidência da República. Aí o problema começou. Após a publicação, Luciano Hang recebeu uma enxurrada de críticas de bolsonaristas, que veem em Moro a figura de um traidor e principal adversário do presidente pelos votos da direita. A mais atual desavença dentro do núcleo de apoio ao presidente Bolsonaro aconteceu após seu filho, Carlos Bolsonaro, se estranhar pelo Twitter com o deputado federal Carlos Jordi, um dos integrantes da base do governo mais sintonizados com as ideias do presidente. Sou a favor do que ocorreu durante o período do regime militar, que era um momento de excesso, um momento em que havia guerrilheiros armados, terroristas impondo terror e que, naquele momento, era necessário que houvesse mais rigor, uma contenção mais sólida por parte daqueles que mantinham a ordem no Brasil. Jordi promoveu um evento para conservadores, onde um youtuber fez críticas ao governo. A questão do voto auditável, né? O projeto andou bastante, né? A Bia e o Felipe carregaram praticamente o piano nas costas. E a verdade, eu sei que eles não podem falar isso aqui por questões óbvias, mas eu posso, né? A verdade é que o governo não fez porra nenhuma pela aprovação do projeto, né? Ou fez muito pouco, ficou muito aquém, né? Carlos Bolsonaro comentou e disse que já suspeitava como alguns que dizem apoiar o governo agem, ao que o deputado respondeu. Não entendi sua crítica. Então agora, desde 2016, ao lado do seu pai, sou traidor? Era só o que me faltava, xará. Junta-se a isso o fato de que muitos bolsonaristas, mesmo apoiando o presidente, estão decepcionados com o avanço lento das pautas conservadoras. Um levantamento do G1 mostra que somente 20 das 58 promessas de campanha foram cumpridas. Afinal, o que tem feito a base do presidente ruir? Por que bolsonaristas passaram a se estranhar nas redes sociais? Qual o peso desse racha para as eleições? Sobre o assunto, convidamos o professor e cientista do INSPER, Carlos Mello, para analisar todas essas perguntas. Tudo bem, professor?
Tudo bem, Guga? Prazer falar com você e com seus ouvintes. Professor, a gente tem acompanhado aí nos últimos dias, principalmente, como eu disse, pelas redes sociais, um racha aí da base bolsonarista, né? Críticas do Olavo de Carvalho ao presidente, Janaína Pascoal e Abraham Weintraub discutindo sobre indicações para as eleições desse ano. Na sua avaliação, isso é somente uma disputa de poder dentro dessa base ou é a base do presidente se desintegrando? Olha, é uma disputa de poder, antes de tudo é uma disputa de poder, né? Porque são grupos que têm nuances diferentes, diversas, né? Não são exatamente opostos, viu? São nuances, são embocaduras ali que se distanciam, se diferenciam. Há disputas locais, né? São Paulo, por exemplo, né? Parece haver a postulação pela candidatura ao governo, ao Senado, enfim, né? Que há ali um congestionamento, então há toneladas, escaramuças que são naturais desses processos. Agora, é natural que também haja ali uma preocupação, porque por mais que uma base política qualquer negue evidências, negue números de pesquisas e tudo mais, isso sempre atrapalha, sempre perturba um pouco, cria ansiedade. E as pesquisas têm se mostrado, pelo menos até aqui, bastante desfavoráveis ao presidente Bolsonaro, né? E aí você entra naquela situação de um velho ditado, se você me permite aqui uma analogia, aquela que diz que em casa de família, quando falta pão, todo mundo passa fome e ninguém tem razão. É isso que acaba acontecendo, né? Acaba tendo ali uma tensão, justamente por conta dessa ansiedade provocada por uma perspectiva de derrota que ainda está longe de se confirmar. O senhor falou das pesquisas, né, principalmente das últimas que saíram ainda no ano passado, né, que mostram a avaliação bem negativa do governo, os levantamentos que mostram o presidente uma situação complicada aí para tentar a reeleição. Dá para a gente fazer esse link também, esse destempero, vamos dizer assim, da base do governo passa por isso também? E o resultado dessas pesquisas também tem ajudado nesses desentendimentos? Certamente, né? Como eu disse, essas pesquisas, por mais que elas sejam negadas, e é claro, qualquer força política que está atrás de acordo com as pesquisas jamais vai admitir, né? Olha, as pesquisas mostram que nós estamos muito mal, vamos perder a eleição. Ninguém admite isso, né? É do jogo não admitir. Mas é evidente que elas criam um calor, e essa frição, ela acaba se desenvolvendo no dia a dia, no cotidiano, né, desses grupos políticos, né? E aí começa também uma situação muito complicada, que é atribuir culpas, né? Quem é o culpado? É a responsabilidade de quem? Por hipótese, o grupo lá, vinculado ao escritor Olavo de Carvalho, pode vir a dizer que, olha, a culpa é do presidente da República por não ter sido tão radical, por não ter sido tão firme, né, nas convicções que o Olavo de Carvalho defende. Outro grupo já vai dizer que é justamente o contrário, né? Que é justamente por ter ido por esse caminho. Enfim, aquela atribuição de culpas, né? Você tentando jogar de alguma forma para o quintal do vizinho a granada que jogaram para o teu quintal. É natural desses processos todos. É claro que isso soma zero, né? Ninguém ganha com isso, todos perdem. Agora o senhor imagina, a gente está falando de pesquisas, né, que foram realizadas aí praticamente um ano da eleição. Muita água ainda tem para rolar até outubro deste ano. Mas se esses números chegarem próximos aí da eleição, esses números não melhorarem para o presidente, o senhor imagina uma debandada maior da base do governo? Acho que o primeiro aspecto que a gente tem que olhar é para uma base que está no governo, mas não é exatamente uma base do governo. Eu me refiro ao Centrão, né? Os partidos que formam aquele consórcio, né, de partidos que sempre pegam a carona no governo em busca de recursos públicos, cargos e verbas e tudo mais. Esse setor, o Centrão, ele é extremamente pragmático. Ele está sempre esteve com todos os governos, quando os governos significam alguma vantagem. Por exemplo, a liberação de recursos. Ou a popularidade do presidente, que acaba carregando
votos para esses partidos. Veja, quando você não tem mais recursos para liberar, e a partir de abril não haverá mais recursos que possam ser liberados pela lei eleitoral. E quando o adversário do presidente, por exemplo, uma hipótese, olhando para as pesquisas de hoje, né, como o ex-presidente Lula, tem muita força na Bahia, por exemplo, no Ceará, em Pernambuco, enfim, nos estados do Nordeste, os parlamentares dessas regiões acabam tendo um raciocínio bastante objetivo, né? Podem pular, né, de uma barca para outra. Isso não é incomum no Brasil. Já a base ideológica é diferente, né? A base ideológica ela não tem muita opção. Ela sai do bolsonarismo para ir exatamente para onde? Apoiar o ex-presidente Lula? Certamente não vai fazer isso. A não ser que haja uma candidatura conservadora de direita, tanto quanto o presidente Bolsonaro, que possa, de alguma forma, ocupar esse espaço. Se não houver isso, tende a ficar ali, mesmo com todas as críticas, fiel. Agora, se candidatos como Sérgio Moro, como João Dória, de alguma forma conseguirem expressar alguma opção, né, conservadora para esse setor e se de algum modo as pesquisas lá na frente demonstrem um processo em que eles possam ultrapassar Jair Bolsonaro, me parece, visto das pesquisas hoje, pouco provável, mas na política nada é impossível, aí sim pode haver uma debandada. Então, os setores fisiológicos pragmáticos pulam do barco rapidamente, esses ideológicos demoram um pouco mais e o fazem com mais critério sempre. Isso, nesse aspecto, eles precisam ser compreendidos e respeitados. A gente falou até agora, e o senhor até também citou, a gente falou da base política do presidente, mas o senhor citou aí a base de eleitores. E a gente percebe que o presidente Jair Bolsonaro tem uma base fiel, vamos dizer assim, que bate ali nos 30%, mas não consegue avançar desse patamar. Também a gente vê que o Bolsonaro, por causa disso, não consegue atrair novos eleitores. Isso se dá também pelo não cumprimento das promessas conservadoras do presidente de campanha ou pelo fato de boa parte dos votos de Bolsonaro em 2018 terem partido não efetivamente de bolsonaristas, mas sim daquele pessoal que surfava na onda do antipetismo? Acho que o fato de não ter cumprido a agenda conservadora, a agenda de costumes, é decepcionante para muita gente, mas não significa exatamente um abandono, porque esses setores não teriam alternativa, não é? Se Bolsonaro não consegue cumprir a agenda conservadora desses setores, quem mais cumprirá, não é? Então, não creio que seja essa a base da decepção. Eu acho que há problemas de outra natureza. Primeiro, é uma obrigação de todos os governos serem responsivos. O que significa isso? Né? Que a ciência política sempre fala. Significa a capacidade de dar respostas. E o governo não mostrou capacidade de dar respostas para as questões da pandemia, né? Para as questões da economia, para as questões sociais todas. Veja, mesmo nessa virada de ano, as questões vinculadas às vacinas de crianças, ou mesmo a tragédia toda no norte de Minas e sul da Bahia, o governo simplesmente não conseguiu dar respostas. Então você tem já aí um contingente que se desloca para outras candidaturas. Junto disso, tem esse fenômeno que você falou também. A eleição de 2018 foi uma eleição antipetista. Foi uma eleição de crítica, né, uma eleição de indignação em relação a tudo que havia vindo à tona nos anos anteriores, foi uma eleição antipetista. Acontece que, de alguma forma, o governo Bolsonaro não conseguiu atender expectativas e não conseguiu, de algum modo, se impor a isso. E hoje, a eleição mostram as pesquisas, hoje, pode ser que isso mude, embora me pareça pouco provável, pode ser que mude. Hoje, as pesquisas mostram que a eleição tende a ser anti-bolsonarista. 60% dos entrevistados, dizem algumas pesquisas, rejeitam peremptoriamente o presidente da República, não votariam de forma alguma. Né? Então, me parece que esse teto que você aponta, essa incapacidade de ir além de alguma coisa próxima dos 25%, não é nem mais 30%, alguma coisa próxima dos 25%, se dá muito mais em relação ao fato de não ter dado respostas a questões objetivas
e ao fato da crítica mesmo à performance do governo, é o que faz, de algum modo, nesse momento, esquecer ou dar menos importância para o antipetismo que havia em 2018. Dá para a gente esperar, professor, uma reviravolta no seguinte sentido: se essa base bolsonarista mais alinhada ao presidente da República perceber próximo das eleições que, por exemplo, Sérgio Moro, que hoje é visto como um traidor por essa base, tiver mais chances do que Bolsonaro para derrotar Lula, você imagina uma migração de votos para Sérgio Moro ou é muito difícil a gente ver isso acontecer? Isso é muito natural em todas as eleições, Guga. Isso acontece. Acaba se estabelecendo a lógica do chamado voto útil. O que isso quer dizer? É um termo um pouco impreciso, mas, por exemplo, se você perceber, na eleição passada, nos últimos dias antes do primeiro turno, Ciro Gomes cresceu. Né? Por que Ciro Gomes cresceu em 2018, próximo do segundo turno? Porque muita gente acreditava que Ciro Gomes seria capaz de derrotar Bolsonaro e que Fernando Haddad não seria. Esses votos, uma vez que Ciro Gomes não foi para o segundo turno, voltaram para Fernando Haddad no segundo. Mas esse raciocínio já se deu lá. Por que não se daria aqui também em 2022, onde uma parcela antipetista possa, de alguma forma, se convencer, mais próximo da eleição, de que Bolsonaro não é capaz de derrotar Lula e de que outro seria capaz? Seria uma opção por aquilo que essa base pode entender como menos ruim, um termo que os cientistas políticos usam muito, né? O second best, né? O segundo melhor, não o primeiro melhor, dentro dessa visão política, mas o segundo melhor. Isso pode acontecer e eu diria para você que é natural acontecer nesses processos eleitorais onde as pessoas têm liberdade, sim, para votar e fazer seus cálculos de preferência e estabelecer suas escalas de preferências. Para a gente encerrar, professor, agora falando propriamente de Jair Bolsonaro, o senhor imagina que ele possa não disputar a reeleição nesse mesmo sentido de chegar próximo, perceber ali que talvez não vai conseguir se reeleger, mudar ali de estratégia, se candidatar para um outro cargo, ou o senhor acha que o presidente vai se manter firme até o final das eleições? A política é o reino da surpresa, é o reino onde o improvável se mostra provável, né? É o reino do, como dizia Ulisses Guimarães, de sua excelência o fato novo, né? Nada pode ser descartado. Hoje isso parece pouco provável, mas a dinâmica, nós não temos controle da dinâmica eleitoral, nós não sabemos o quanto essa dinâmica, o quanto pode ser agressiva, o quanto pode ser destrutiva, né, para a candidatura e até mesmo para os planos de futuro do presidente Bolsonaro, o quanto que ele pode ser, em sendo derrotado, se vier a ser, evidentemente, ainda assim manter uma base para o futuro, ou se será derrotado perdendo a sua base, por exemplo, para Sérgio Moro ou para João Dória. Então, todos esses elementos acabam fazendo parte de um cálculo que os atores políticos fazem. Mas esse cálculo, Guga, ele pode estar sempre presente, mas o momento da decisão não é nem antes nem depois. É no tempo político, é no momento correto. Político que passa do ponto erra. Político que faz opções antes do ponto, né, antes do momento, também erra. Então, vamos deixar a resposta para a sua pergunta para que o próprio processo demonstre, para que o próprio processo possa apontar. Qualquer coisa fora disso é chute, né? Pode ser, como tudo pode ser. Claro. Mas, nesse momento, ainda é impossível afirmar. Bom, nós conversamos com o professor e cientista político do INSPER, Carlos Mello, que gentilmente, mais uma vez, participou aqui do nosso podcast. Professor, gostaria mais uma vez de agradecê-lo pela gentileza. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço e termino desejando a você, os nossos ouvintes, feliz ano novo.
Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, produção e edição é de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi e o editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais.